Fala, amigos! E aí, tudo bem com vocês? Bem, eu gostaria de fazer uma pequena análise sobre 2 Samuel, capítulo 13, que envolve a história de Aminon e Tamar. Como vocês sabem, Aminon ele violentou a própria irmã. Davi, ele não fez nada, absolutamente nada em relação ao ocorrido, e isso gerou a ira do seu filho Absalão, irmão de Tamar. E o resto da história, creio que vocês já sabem o que aconteceu. Bem, antes nós temos que entender o que a Torá, o que o Pentateuco diz sobre esse tipo de prática, como que o rei Davi deveria agir em relação a esse ato lamentável. Bem, Deuteronômio capítulo 27, versículo 22 diz o seguinte: Maldito quem se deitar com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe. Todo o povo dirá Amém. Nesse texto nós observamos que o Senhor ele ordena que parte do povo fique no Monte Gerizim, outra parte fique no Monte Ebal. O Monte Gerizim era o Monte da Bênção e o Monte Ebal era o monte onde seria pronunciadas as maldições em relação ao fato dos judeus, que não cumprirem toda a Torá, cumprirem os mandamentos da lei. E uma das maldições seria o fato do indivíduo se casar ou ter relações sexuais com a irmã ou com a meia-irmã. Esse indivíduo era considerado maldito. Então nós já observamos aí a severidade deste ato segundo a Torá. Bem, mas nós temos que analisar realmente o que deveria ser feito nessa situação. Em Deuteronômio capítulo 22, versículo 28, diz o seguinte: Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata, e terá que casar-se com a moça, pois a violentou, e jamais poderá divorciar-se dela. Então parece que as coisas estão se encaixando aqui. Aminon, ele violentou Tamar, e, portanto, ele deveria se casar com Tamar, deveria conceder o dote, as 100 peças de prata, e não deveria, em nenhum momento se divorciar da sua meia-irmã. Mas existe um problema. Esse tipo de casamento é proibido segundo a lei. Segundo a lei, um homem não pode casar com a sua meia-irmã e vice-versa. Então, esse casamento não poderia ser realizado. Então, o que deveria ser feito nesse caso que envolve o caso de Aminon? Bem, nós temos que recorrer ao livro de Levítico, capítulo 20, versículo 17, que diz o seguinte: Se um homem tomar por mulher sua irmã, filha de seu pai ou sua mãe, e se envolver sexualmente com ela, pratica um ato vergonhoso, serão eliminados à vista de todo o povo. Esse homem desonrou a sua irmã e sofrerá consequências da sua iniquidade. Ou seja, segundo esse texto, um homem que tivesse relações sexuais com a sua irmã ou com sua meia-irmã, ele deveria ser morto juntamente com a irmã ou com a meia-irmã. Mas a questão que nós temos que analisar no texto de 2 Samuel, capítulo 13, é que este relacionamento entre os irmãos não foi consensual. Ou seja, o que nós observamos no texto é que houve uma violência sexual, houve um estupro da parte de Aminon, porque nós observamos que Tamar não queria ter relações sexuais com seu irmão, né? Tamar, ela gritou, ela não queria aquele tipo de situação. Então, tomando como base esta informação e tomando como base o texto de Deuteronômio capítulo 22, do 25 ao 30, principalmente o capítulo 25, que coloca uma outra situação, mas nós entendemos o espírito da Torá nessa situação, e diz o seguinte: se, contudo, um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar ou a violentar,
somente o homem morrerá. Olha só. Não façam nada à moça, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Este caso é semelhante ao daquele que ataca e mata o seu próximo. Pois o homem encontrou a moça virgem no campo e, ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. Então, nesse caso aqui, o rei Davi deveria condenar o seu filho à morte, deveria executá-lo, mas Davi não fez isso, porque também ele cometeu um ato de adultério e um homicídio, e segundo a lei ele também deveria ser morto, mas ele acabou sendo poupado. Absalão, ele viu tudo isso, provavelmente ele era conhecedor da Torá, e ele sabia que o rei Davi não estava sendo justo, esperou o tempo certo e matou o seu irmão. Segundo a Torá, quando alguém cometia um ato desse, de estupro, de violência, como o texto diz assim, é semelhante a alguém que se levanta contra o seu irmão e o mata. Absalão, ele simplesmente cumpriu a lei do talião. Naquela época, quando alguém matava uma pessoa da sua família, você tinha direito de matar aquela pessoa. Isso não era crime, isso era você aplicar justiça, era derramar o sangue daquele que derramou o sangue de um parente seu. E daí nós temos as cidades de refúgio e eu tenho um vídeo que fala sobre isso. Então, no caso, a atitude de Absalão não foi uma atitude errada. Ele simplesmente ele cumpriu a lei do talião, matando o seu irmão, o que o rei Davi deveria ter feito e não fez, né? Por situações que nós sabemos muito bem do passado dele e até mesmo por ser o seu filho, no caso. Mas, enfim, é dessa forma como eu vejo esse texto de 1 Samuel capítulo, aliás, 2 Samuel capítulo 13, onde nós observamos a história de Aminon e Tamar, analisando essa história de acordo com a Torá, de acordo com as leis de Moisés. Agradeço a todos e tenham um ótimo dia.